Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. É um prazer para mim fazer live para vocês, começando a semana com um assunto que é muito pertinente e indispensável sobre relacionamentos saudáveis, né? Eu gostaria que vocês me falassem de onde vocês são, qual região vocês moram, para eu conhecer um pouco vocês. Fico tão feliz de ter todos vocês aqui comigo numa live. Gleice colocando coraçãozinho, a Raquel tá sempre por aqui. Georgetta entrou, acho que é seguidor novo, não conheço. A Marina dando boa noite, muita gente aqui entrando, Verônica. Então eu fico super feliz. De Açailândia, no Maranhão, minha vizinha, eu sou do Piauí, eu moro em São Paulo, mas eu sou do Piauí. Então, Maranhão, vizinho. Fortaleza, Ceará, minha vizinha também é Marina. Que mais? Me fale de onde que vocês são, se é a primeira vez que tá aqui. Recife, adoro Recife. Andava muito lá. A Andressa Santos, psiquiatra, também entrando aqui. Que prazer ter colegas da profissão de saúde mental aqui. Quero saber se tem alguém que está me conhecendo hoje, ou se vocês sempre estão por aqui, né? Como vocês sabem, aqui eu falo muito sobre relacionamento, porque é o que vocês pedem. Relacionamento, autoestima e ansiedade, mas aqui também eu falo sobre transtornos mentais. Essa semana eu vou tentar fazer uma live ainda sobre depressão ou transtorno de ansiedade, né? Porque eu acho que são os transtornos mais comuns e que vocês mais pedem. De Pernambuco, a Tainá sempre tá aqui, sempre me respondendo, boa noite, a Islane entrando. Então, gente, eu queria que vocês participassem bastante, que vocês me falassem. Na opinião de vocês, o que é indispensável para um relacionamento saudável? O que vocês acham que realmente não pode faltar em um relacionamento saudável? O que vocês acham que sempre tem que estar presente, né, para que um relacionamento ele se torne saudável? Eu queria que vocês participassem, que vocês falassem, não somente eu, até porque eu não estou aqui, né, como dona da verdade. Tanto vocês aprendem comigo, como eu aprendo com vocês. A Tamires colocando coraçãozinho. A Dé já falou diálogo, a Caroline falou respeito, a concurseira falou respeito. Eu acho que o diálogo é muito importante, o respeito é indispensável. Vamos falar um pouco sobre diálogo. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em escutar, né? Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser escutado, mas na hora de ouvir o outro, muitas vezes a gente acaba não sabendo escutar e validar as emoções do outro, né? E eu acho que muitas vezes as pessoas estão conversando e estão dialogando já com uma interpretação, às vezes, muito catastrófica da situação. Como, por exemplo, quando vocês estão escutando alguma coisa do outro e que já acha que o problema é vocês. Quando eu coloco caixinha de perguntas aqui, gente, eu fico impressionada quanto vocês criam várias situações. E eu quero deixar claro aqui que nem tudo que a gente pensa de fato está acontecendo. A gente não pode tomar como verdade aquilo que a gente está pensando e tentando adivinhar. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, é uma área da psicologia que a gente trabalha distorções cognitivas. Existe o nome de uma distorção cognitiva que se chama leitura mental. A leitura mental é quando a gente tenta adivinhar o que o outro está pensando. Eu queria saber se acontece com vocês, de vocês ficarem tentando adivinhar o que o outro está pensando. Acontece? E o pior é que muitas vezes, além de você tentar adivinhar o que o outro está pensando, você, na maior parte das vezes, adivinha de forma negativa. Já se coloca como culpada. Se tem autoestima baixa, então vai achar que você é o problema de tudo. E essa sua insegurança, por achar que você é o problema, por achar que você não vai dar conta, por achar que você não é suficiente, por achar que a outra pessoa não é feliz com você, já vai gerar uma discussão.
E que é muito cansativo você ter uma autoestima baixa, é muito cansativo no relacionamento, porque o tempo todo você vai querer que o outro demonstre que tá com você, vai querer que o outro te dê a certeza de que estão juntos, e que isso, com o passar do tempo, vai ficando cansativo. Então, o diálogo, gente, é um diálogo calmo, onde você escute o outro, onde você seja escutado. Não ficar conversando já achando que o outro está te criticando, que o outro está te julgando. Às vezes isso é a questão de você já estar como se fosse pisando em ovos, né? Quando você tá num relacionamento que tem muito medo de fazer alguma coisa, medo de desagradar o outro. A gente tem que saber que os relacionamentos nem sempre são mar de rosa. Vai ter momento que pode ter o desentendimento normal, mas é o diálogo, é a gente conversar. Já tem um tempo que eu estou te seguindo, só tenho a agradecer, porque cada vez que leio suas postagens aprendo mais e está me ajudando a entender muitas coisas. Raquel, parabéns é para você, porque existem muitas pessoas nas redes sociais que infelizmente não conseguem refletir ou não levam para a vida, e se está te ajudando é porque você se disponibiliza a se ajudar. Vão mandando pergunta, então falando sobre o diálogo, a Dalila falando que acontece, né? Vocês falando que acontece direto, de ficar tentando adivinhar o que o outro tá falando. A concurseira tá dizendo que quer pagar pra saber o que o outro tem na cabeça. Não pague não, porque isso é uma coisa que não iria lhe ajudar em nada. Você não tem que saber tudo que o outro pensa, os pensamentos são individuais e a gente não tem que controlar o pensamento de ninguém. Então, gente, não tome o pensamento de vocês como verdade. Aquilo que vocês imaginam que o outro está pensando é apenas a opinião de vocês. É o que vocês imaginariam na situação. Mas não necessariamente é que o outro acha, é o que o outro pensa. Então, o diálogo é muito importante. Não tentar adivinhar o que o outro está pensando. Outra pessoa falou no respeito. De fato, eu acredito que sem o respeito não tem como ter um relacionamento saudável. Respeitar o espaço do outro, respeitar a individualidade. Tem gente que se relaciona e acha que relacionamento é querer mandar no outro, é querer ser mãe, é querer ser pai, é querer controlar, é querer ter posse. Isso não tem a ver com relacionamento saudável. Relacionamento saudável é quando as pessoas se sentem à vontade, quando elas se sentem livres. Eu acho que o amor, ele anda junto com a liberdade, e o outro vai fazer exatamente aquilo, né, que a consciência dele realmente... mas é muito difícil, Andressa, pensar assim, deixar a pessoa livre. Você vai querer ter alguém que não vai aprontar e não vai te trair simplesmente porque tu vigia? Você tem que deixar o outro livre e ele escolher se ele realmente vai ser honesto com você ou não. Então, pessoas que têm posse, que têm controle, que têm ciúme excessivo, isso não combina com relacionamento saudável. O que combina com relacionamento saudável é individualidade, né? Cada um vai ter um momento sozinho, isso é importante pro casal. Casal que faz sempre tudo só, que nunca tem tempo para fazer nada sozinho, acaba atrapalhando também. Então, a individualidade, o respeito, o diálogo, a intimidade, né? O tesão também é muito importante para um relacionamento saudável, porque um casal, quando ele já não tem mais o tesão, fica um pouco complicado, né? Para se relacionar, sem relação sexual, sem o tesão. Então, por isso, sempre ter diálogos, né, em relação a isso. A gente não precisa ter vergonha para falar sobre sexo, a gente não precisa ter vergonha, né, para falar pro outro o que é que a gente gosta, o que é que seria melhor para nós, até porque nós que vamos saber o que é que me dá prazer, o que é que eu gosto, né? E por isso que é importante também a gente falar, né, no relacionamento sobre sexo, sobre sexualidade, porque isso também faz parte dos relacionamentos e tem que ver de uma forma, tem que ser visto de uma forma saudável e que faça parte do relacionamento, né? Então, o tesão, o diálogo, o respeito, a paciência, eu acho que é algo que tem atrapalhado muita gente, a questão das pessoas serem muito irritadas, serem muito bravas, querer tudo do mesmo jeito. Eu acho que tem muito adulto vivendo uma vida infantil, porque quando a gente é criança, a mãe faz o que a gente quer, as coisas acontecem como a gente deseja, porque sempre tem os adultos, a mãe ou o pai para fazer. Mas quando a gente é adulto, as coisas vão sair como a gente planeja. A gente precisa mesmo aceitar que vai ter diferenças. Você nunca vai achar uma pessoa que pense igual a você, mas é saber lidar melhor com essas diferenças e
colocar também na balança se essas diferenças o casal vai saber lidar, se de repente é no início de um namoro e a diferença for muito grande, se a diferença for gritante, você refletir se vale a pena continuar, porque um relacionamento de duas pessoas totalmente diferentes, totalmente opostos, é muito cansativo e muito desgastante. Por exemplo, existe aquela frase que os opostos se atraem. Os opostos, eles podem se atrair, mas permanecer junto é muito cansativo e às vezes é muito difícil, porque um sempre vai ter que ceder. Imagine uma vida que sempre todos os dois vão ficar cedendo sempre. É muito cansativo, então você não vai achar uma pessoa igual, mas os principais valores precisam ser em comum, como por exemplo a vontade de ser mãe, a vontade de ser pai. Eu acredito que outra questão também que pode contar muito, dependendo da pessoa, é a questão da religião, também é algo que pode ser importante. Outra questão, a questão do lazer, porque é um momento do casal que é importante. Imagine se os dois têm um lazer totalmente diferente, como é que vai ser feito? Então tem alguns valores, algumas situações que elas têm que ser ponderadas sim, elas precisam ter alguma semelhança. Mas isso não quer dizer que você vai procurar alguém semelhante igual a você, porque não existe. Temos que ser completo para não esperar que o outro faça o que lhe falte. Muito bem, Bruno, você falou uma coisa que faz sentido. O Matheus mandando coraçãozinho. Que mais, gente, que vocês gostariam de contribuir, que vocês acham que faz parte de um relacionamento saudável? Eu acredito que a questão da paciência, como eu estava falando, é algo indispensável. Hoje, no dia a dia, no estresse, a gente vive no piloto automático, se estressa no trabalho, se estressa com o amigo, se estressa no trânsito. E aí leva pra casa, né? Eu já tô estressada quando chego em casa. Como eu acho que a maioria das pessoas hoje passa o dia fora, a noite é um espaço que vocês precisam estar junto, largar celular ajuda, né? De repente, fazer os afazeres da casa junto, né? Os dois parceiros, ter momentos que vocês gostam, assistir um seriado, né? Jantar junto, porque às vezes o celular também acaba atrapalhando muito, muito mesmo. A aceitação da família, se a família aceitar, também é melhor. O relacionamento saudável também passa por crise. Não vai existir relacionamento perfeito. Um momento ou outro, é comum que o relacionamento passe por algum desentendimento. Você usou a palavra crise, por que não também? Porque se a mãe e o pai achar que não vai dar certo, realmente não dá. Bom, se for alguém que dá muita importância porque o pai e a mãe falam, e esse sogro e essa sogra não... E esse sogro e essa sogra não é que não autorize, mas que ele não goste, pode gerar conflitos. Mas existe casais que sabem lidar isso muito bem. Marido teimoso, pessoas teimosas realmente é algo que você precisa saber lidar. Quando você diz que o outro é teimoso, você precisa olhar para o seu comportamento e ver se tem algum comportamento seu que está reforçando isso no outro. Porque eu acredito também que muitas vezes a gente sempre tem a mania de ficar culpando o outro, que o outro é teimoso, que o outro é estressado, e a gente precisa olhar para o nosso comportamento. O que eu posso ter de comportamento que está reforçando isso no outro? A gente não tem o poder de mudar o outro não muda simplesmente se a gente desejar, mas da forma como a gente se coloca no relacionamento, a gente também tem como, muitas vezes, ensinar como o outro nos tratar. Por isso a importância de a gente se respeitar sempre, porque se eu não me respeito, como eu vou ensinar o outro que eu mereço ser respeitada? Como lidar com a autoestima baixa dentro do relacionamento? Como não ficar achando que nunca sou boa o suficiente? Em primeiro lugar, você realmente não vai ser boa o suficiente em tudo na vida. É aceitar que você é uma pessoa que em algumas áreas você pode se destacar, em outras não. Então essa história de ser boa o suficiente, eu acho que é algo impossível. Eu acho que é muito papo de quem realmente tem uma autoestima baixa, quem é perfeccionismo. O perfeccionismo, ele não é possível. A gente nunca vai dar conta de tudo, a gente nunca vai saber de tudo, a gente nunca vai ser a melhor pessoa. Aceitar as incertezas, aceitar os defeitos, que vai ter defeitos seus que você talvez não possa mudar, mas é você ser uma pessoa interessante, é você ser alguém que respeita o lugar do outro, respeita a individualidade, sabe conversar. Conversas e não ataques, brigas. Eu todo dia recebo direct de pessoas dizendo que o outro é estressado, que o outro é irritado, que o outro briga. E quando eu falo, né?
Olhe para seus comportamentos e veja também se você não tem comportamento que reforça isso. Depois a pessoa responde, realmente eu acho que eu que estou estressada. Então, gente, antes de ficar reclamando do outro, também mude seu comportamento, né? Também age de forma diferente, respeite o outro, saiba falar de uma forma calma. A hora de uma briga, ninguém resolve nada. Tanto a outra pessoa como você vai querer ter razão. Você pode voltar ao assunto em outro momento, quando os dois estiverem mais calmos. Lutar pela restauração do matrimônio. Olha, eu acho que essa história de lutar depende da situação. Se você me perguntar, lutar pelo um relacionamento que não é bom porque é abusivo, eu vou te falar que não. Lutar pelo relacionamento de alguém que já me disse que não me quer, que o amor acabou, que ele realmente não quer, eu acho que também não é justo. Eu preciso aceitar que o outro tem o direito de ir embora. Eu li a frase um dia desse que o padre Fábio de Mello postou. Eu sigo ele, gosto muito das reflexões que ele colocou, né? Que amar é também dar liberdade. Amar é também saber que o outro é livre e ele vai ficar quando ele quiser. Quanto mais você insiste em um relacionamento onde o outro não te quer, que ele deixou claro que não faz mais sentido ficar com você, mais você vai sofrer. A gente precisa aceitar que o outro tem direito de ir embora se assim ele desejar. Não estou dizendo que é fácil, mas quando você aceita, é o primeiro passo para você elaborar esse luto. Já tive muitas decepções amorosas. Quando estou em um relacionamento que a pessoa está me fazendo muito bem, mas fico com aquele receio de sofrer novamente. Jéssica, o sofrimento ele é inerente de a gente estar vivo. Aceite que você pode mesmo sofrer. Agora, você deixar de ficar bem, você deixar de ser feliz hoje, com medo de amanhã não dar certo, eu acho que não é justo. A vida é feita de incerteza, a gente vai sofrer sim, enquanto estiver vivo. Agora, o que não vale é eu deixar de viver hoje bem, algo que está me fazendo bem, porque lá na frente pode não dar certo. Namoro acaba, paquera acaba, casamento acaba, ou acaba com a morte, ou acaba com a traição, ou acaba com a separação. Então a gente precisa se arriscar, porque é se arriscando que a gente tem a coragem de viver. Você é show. Obrigada, gente. Vão mandando mais perguntas. A Hanna Gentil, a Ana dando boa noite. Como superar a dependência emocional? Eu tenho uma live aqui, um IGVT salvo sobre dependência emocional. Recomendo quem tiver interesse em saber sobre dependência emocional, entra nesse IGVT e tem também no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é no mesmo nome aqui do Instagram. Andressa Versosa, tem muitos vídeos lá. A Gisele, psicóloga, dando um oi, boa live, sejam livres. Gente, a Gisele é um amor. O pior que ela não fala isso, o pior que ele não fala isso. Não volta mais, me trata super bem. Olha, eu acho que vocês precisam conversar, o que é que tem que ser alinhado, o que é que precisa ser melhorado, né? Então a gente já falou aqui do respeito, a gente já falou do diálogo, a gente já falou da paciência, a gente já falou da individualidade, da liberdade, né? É saber que também um relacionamento não tem espaço para inveja. Se você tem alguém que tem inveja, que quer que você não cresça, por se achar menor, eu acho que isso também não faz parte de um relacionamento. Relacionamento é os dois desejar o bem pros dois. A Jade tá enviando uma participação para entrar ao vivo. Olha, se eu aceitar, vai aparecer do jeito que você tiver aí. Eu acho que as pessoas quando solicitam ao vivo, acho que elas não sabem, né? Que quando solicita é que você vai aparecer aqui ao vivo para todo mundo. Parabéns pelo excelente trabalho. No final dessa live, daqui 10 minutinhos, eu vou solicitar alguém para fazer uma pergunta ao vivo. Quando vocês me fizerem essa pergunta ao vivo, vai aparecer a forma que vocês estão aí do outro lado, tá bom? Então, no final eu vou pedir para alguém entrar aqui ao vivo comigo para fazer uma pergunta, mas aí vai aparecer como você estiver aí. Então é importante que você esteja apresentável, né? De roupa, tudo direitinho, tudo ok. Parabéns pelo excelente trabalho, super te admiro. Obrigada, Tamara. Eu e meu namorado já nos agredimos, ele é muito ciumento, cria situação que não existe. Hoje ele foi embora, mas fica ligando, eu sei que não dá certo, mas eu amo ele, eu vou superar. Gente, olha, quem tem um ciúme excessivo, procure terapia por você, não é nem pelo outro, porque o outro sofre, mas quem mais sofre com ciúme patológico é a própria pessoa. Todo mundo que tiver um ciúme mais do que o normal, todo mundo que tiver que se identificar com ciúme patológico, né, que passa o tempo criando situações, precisa fazer terapia. Eu acho que sem a terapia você não vai conseguir mudar. E que ninguém tem que lidar com pessoas com ciúme patológico, porque é muito cansativo e adoecedor.
Obrigada, me ajudou muito. Andressa, devo me preocupar com o fato dele esconder o celular dele de mim? Gente, eu acho que ninguém tem que ficar olhando o celular de ninguém. É minha opinião. E não é opinião pessoal, não. É profissional mesmo, que eu estudo. É liberdade. Por que eu tenho que ficar vigiando o outro? Por que para o outro... Não tenho que desculpar, não, Jade. Eu te expliquei, porque de repente, se você entra numa live e você solicita e a pessoa aceita e vai aparecer você lá online pra todo mundo. Então, por isso que eu expliquei, tá bom? Mas não tenho que desculpar. Gente, celular é uma coisa individual. Se você tem que averiguar, investigar o celular de alguém pra você confiar nele, eu acho que talvez já passe aí de um ciúme mais excessivo. Talvez é uma insegurança sua. As pessoas ciumentas, elas geralmente são muito inseguras ou ela já viveu relacionamentos passados, que ela foi vítima de ciúme, ou que ela tá repetindo o ciúme, ou às vezes que ela assistia dos pais, né, que ciúme é normal, esse ciúme é excessivo. Então eu acho que celular é algo que é muito íntimo e que é individual de cada um, e que se você tem que olhar o celular para confiar de alguém, você tem que olhar que relacionamento é esse que eu tenho que vigiar. Não faz sentido eu ter que vigiar o outro para que ele não me traia. O outro vai me trair se ele realmente quiser e não se eu estiver controlando ele. Eu não tenho que controlar ninguém para essa pessoa me respeitar. Eu não tenho que vigiar essa pessoa para que ela seja fiel comigo. Se alguém discordar comigo, discordar de mim, pode falar, porque eu adoro ver opiniões diferentes. Você acha que o certo é nunca ter a senha do namorado? Gente, isso é um combinado. Se o casal fala, não tem problema algum mexer no celular, você não mexer no meu e não tiver problema nenhum, é uma escolha de vocês. Agora, quando tem problema e você quer impor o outro isso, aí realmente é algo que você tem que pensar. Mas se não tá tendo problema no relacionamento, gente, eu acho que nem é coisa de você estar em dúvida. Eu e meu namorado, a gente olha um celular do outro e tá tudo ok. Ok, agora se você tá me perguntando, talvez é porque o outro se incomode, o outro não permita, e eu tô dando minha opinião. Se o outro não permite que você tenha a senha dele, eu não acho nada demais, eu não acho que a pessoa esteja escondendo. Eu acho que cada um tem sua individualidade para ser preservada. E que a gente não tem que confiar no outro porque tá vigiando, porque olha o Instagram, porque olha o WhatsApp. E quando eu quero ter a senha, mas ele não quer. Ele não quer, o celular é dele, ele tem esse direito. Eu acho que enquanto relacionamento a gente não tem que impor nada a ninguém, a gente não tem que obrigar o outro a nada. Obrigação, imposição, querer mandar, tudo isso eu acho que não faz parte de um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é eu de repente dar minha opinião, eu de repente falar como eu gostaria que fosse, mas exigir, obrigar, eu acho que não faz parte de um relacionamento saudável, tá? Vocês podem já ir mandando mais perguntas também. Então, eu acho que além de tudo isso que a gente falou, a gente precisa ter essa paciência de ouvir, a gente precisa saber que as brigas, num momento que talvez não seja para falar daquele assunto, a gente pode voltar esse assunto lá na frente quando os dois estiverem mais calmos. A gente precisa ter uma boa autoestima para a gente não ser uma pessoa insegura, onde está o tempo todo querendo reafirmação do outro. Olha, você tá falando que ele escondia e descobriu várias traições. Você continuou com ele, então é o preço que você paga de estar num relacionamento que você já foi traído. Cada pessoa tem a sua escolha. O que eu faço com meu ex que não aceita o fim? Olha, eu acho que de repente você olhar pra você, se você tá reforçando algum comportamento dele, que reforça ele vir atrás de vocês. Muitas vezes tem gente que fala, ai, eu terminei e ele não aceita o fim, mas que você adora que ele puxe assunto, não tô dizendo que é o seu caso. Tudo que eu respondo pra você, gente, é de uma forma geral, não é exatamente pra você, é pra gente refletir junto. Tem gente que fala, ah, ele não aceita o fim, mas que você fica dando corda, que você gosta quando ele vem atrás. Então veja se tem algum comportamento seu que tá reforçando, tá bom? Então, é cuidar de você, é ter um momento de você sozinho, é ter uma individualidade, é não obrigar, não impor e não tentar mudar o outro à força, é ter um crescimento, é você querer ser uma pessoa interessante, é você respeitar o espaço do outro, é você saber ter um tempo para ficar sozinho também, não querer mudar a amizade da pessoa, porque eu acho que isso também é imposição. Oi, essa live é sobre algum tema específico? Eu vou colocar aqui. O tema da live é relacionamento saudável. O tema da live é relacionamento saudável. Então, a gente tá falando muito sobre isso, tá?
Eu gostaria que vocês fossem mandando pergunta, mas eu já vou resumindo aqui muito do que eu falei, né? Que não é para impor, que você não tem que obrigar a mudar o outro, que controle, posse não faz bem, ciúmes excessivos também não faz parte de um relacionamento saudável, que é preciso ter a confiança, que é preciso a gente ser uma pessoa honesta com o outro e com os nossos sentimentos, a gente falar como a gente se sente, não tentar adivinhar o que o outro está pensando, porque a gente não adivinha. Quando tenta adivinhar, adivinha de forma negativa, é a gente apoiar o outro, a gente ter um bom humor, sorrir às vezes da própria desgraça, porque eu acho que o bom humor, ele realmente é algo indispensável no relacionamento, né? Amar sem ser uma pessoa muito apegada, porque o apego irracional ele acaba atrapalhando. Saber que o outro é alguém que pode contribuir com a minha felicidade, mas que não seja a razão de felicidade, não seja o porto seguro, não seja a pessoa que vai salvar a minha vida. Não, eu preciso ser uma pessoa inteira e procurar alguém para contribuir na minha vida. Essa história de metade de laranja é muito de gente que tem dependência emocional, amor patológico, entendeu? Gente, ciúme e dependência emocional, tem no meu canal no YouTube o vídeo. O nome do meu canal no YouTube é Andressa Versosa. E tem o IGVT também aqui. Quando terminar a live, olhe meus destaques, que tem no perfil aquelas bolinhas. Tem vários vídeos bons. E olha o IGVT, que é onde tem aquela televisãozinha. E olha o canal também no YouTube, Andressa Versosa, que vai ter muita coisa que ajuda vocês, tá bom? Então, amar sem apego, respeitar o espaço do outro, não se anular, não mudar somente para agradar o outro, aceitar que o outro também não quer quando ele quiser terminar o relacionamento, porque essa imposição também não faz mal para você. A gente não tem que convencer e se humilhar para alguém me querer. Eu acho que isso tem que ser algo que vem genuíno do outro, né? Não se humilhar, não tentar ser menos porque o outro tem inveja se você crescer, porque vocês têm que crescer juntos. Você é um companheiro, né? E existe a reciprocidade, um relacionamento sem reciprocidade, ele também, eu acho que não tem como ir pra frente. Então, o amor também é importante, a paixão a gente sabe que ela passa, né? Tem aí um tempo, mas depois vem o amor. Então, se você quer ficar o tempo todo apaixonado, talvez você vai ficar o tempo todo pulando de galho em galho, né? Então, o amor, o respeito, a humildade de aceitar, de confessar os erros, de pedir desculpa, o diálogo. Eu falei muito sobre o diálogo porque eu acho que a falta de diálogo tá ajudando a muita gente acabar com um relacionamento. Sair de um casamento e começar a namorar com outra pessoa pode dar certo. Olha, eu acho que você tem que sentir a vontade para isso, não tem um tempo certo, tá bom? O que fazer quando a gente se depara com alguém que vem de um vício e de repente ele transfere o vício dele pra você, ou seja, a gente vira o vício dele? Olha, eu não entendi, gente, eu não entendi mesmo essa pergunta. Tenho 7 anos de um relacionamento e agora estou querendo terminar e não sei como dar um basta nisso. A melhor forma, Flavinha, de você terminar é você procurando a psicoterapia para você se fortalecer e tomar essa atitude. Hoje, a maior parte dos pacientes que eu atendo é justamente com dificuldade de terminar um relacionamento ou dificuldade em lidar com um relacionamento. Então, faça a psicoterapia que vai lhe ajudar. Lembrando que eu atendo online para todas as regiões do Brasil. O atendimento online é eficaz tanto quanto o presencial. Precisa de um registro. Eu tenho um registro do conselho, tá bom? Quem quiser saber o valor, a gente não pode divulgar valor. Me manda um direct no final da live que eu respondo todo mundo. Tem uma pessoa que diz que não quer nada sério, mas não deixa de ficar chamando de amor. Chamando pra sair, eu fico sem entender. Maísa, a pessoa já deixou claro que ela não quer nada sério. Ele pode ser alguém gentil que chama de amor. Agora, vocês ficam criando uma coisa onde não existe. Gente, a pessoa tá deixando claro. Vocês acabam se iludindo porque vocês querem, de repente, um relacionamento sério. Mas a gente precisa ouvir do outro e acreditar que o outro fala isso. Se ele te chama de amor, pode ser a forma que ele te trata, uma gentileza. Depois de 15 anos de amizade, tive uma relação sexual esse ano, me envolvi, mas esse rapaz disse que quer me ver apenas como amigo, pois não rola sentimento, estou arrasada. Vale a pena tentar entender? Não, eu acho que assim, ele já deixou claro pra ti o que ele quer, só amizade, né? A gente tem que aceitar a decisão do outro. Se vocês aceitarem a decisão do outro e não ficar se iludindo, não ficar criando uma realidade que não existe, vocês seriam muito mais felizes, menos ansiosos e menos inseguros.
A pessoa está deixando claro e vocês estão inventando uma realidade que não existe, talvez por carência, talvez por autoestima baixa. Eu queria que quem discordasse me falasse o ponto de vista. Oi, Ciro, beijo. Responde as perguntas da caixinha. Gente, é que as caixinhas hoje eu coloquei só sim ou não. Eu coloquei só sim ou não. Se vocês mandarem ao vivo é melhor, porque as perguntas da caixinha eu vou responder no direct sim ou não. Mari, me fala aqui ao vivo que eu respondo. Todo mundo que estiver ao vivo eu vou responder, tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta ao vivo? Ciro, você quer entrar ao vivo aqui comigo para fazer uma pergunta sobre relacionamento saudável? Se quiser, coloca aí para solicitar um ao vivo, que aí tu entra aqui ao vivo para todo mundo te ver. Quem quiser fazer a pergunta ao vivo, solicita que eu vou autorizar, mas aí vai aparecer você ao vivo para todo mundo, tá? Como ter amor próprio no final de um relacionamento? Se volte para você, o que é que eu gostava de fazer antes desse relacionamento, o que é que eu gosto de fazer, que eu poderia fazer diferente. Se voltar para você, aceitar o fim do relacionamento, procurar, deixar de procurar ficar vendo a vida da pessoa, ver a vida da pessoa, às vezes não ajuda. Quando o companheiro quebra o celular sem motivo, Fátima, olha, isso é uma coisa que você tem que dialogar com ele. Por que que isso aconteceu? Se você acha isso normal, se você ficou chateada, muito diálogo. Concordo com você, às vezes a gente fantasia uma coisa que não existe. Pois é, gente, ontem a menina colocou assim uma pergunta. A pessoa disse que não quer namorar, mas ao mesmo tempo fica comigo. É difícil ver o que, é que a pessoa sente. Gente, a pessoa ela quer só ficar. Ela disse na cara da outra que não quer namorar. Qual é a dificuldade de entender isso? Eu não vejo nenhuma dificuldade. O que eu vejo é as pessoas dizendo que não quer namorar e a outra se iludindo porque tá carente e quer um namorado. Aí lá na frente acaba se envolvendo, né? E aí se dá mal. Agora, se você também quiser só ficar e a pessoa também quiser só ficar, não tem problema nenhum. Eu e meu namorado brigamos por uma atitude dele, ele me ignorou o dia todo, brigamos muito. Eu, na hora da raiva, disse que passei o fim de semana me sentindo um lixo, entre outras coisas, porque eu gosto muito. Gente, em primeiro lugar, na hora da raiva, na hora de você conversar com ninguém, quando você tá bravo, irritado, muito emocionado, não é hora de conversar com ninguém. Você tem que conversar depois que aquelas emoções diminuírem. Entendeu? De atenção, brigamos muito, estamos muito prestes a terminar. Tem gente que às vezes quer atenção o dia todo. Eu acho que a pessoa tem o que fazer, ela trabalha, ela não vai dar atenção o dia todo. Então vocês precisam ponderar, gente, o que que eu tô exigindo e será que isso é possível, né? Então você precisa manter a calma para conversar, você precisa manter um diálogo, né, de pessoas civilizadas, de pessoas calmas, falar de uma forma gentil, porque eu acho que a briga não leva ninguém a lugar nenhum, os dois vão querer ter razão. Volta em outro momento, olha, talvez não foi a sua intenção, mas eu me senti dessa forma, como que a gente junto pode melhorar? Agora é um querendo julgar o outro, é um falando como se sente. Então, assim, é um diálogo de forma gentil. Como ninguém quis entrar ao vivo, então eu respondi todas as perguntas daqui. Eu acho que já tá com bastante tempo que eu tô aqui ao vivo. Eu vou acabar encerrando, eu fico muito feliz de ter vocês aqui nas lives. Sempre eu dou um jeito de entrar pelo menos uma ou duas vezes na semana na live, né? Eu espero que quando eu poste live vocês avisem os amigos, porque eu estou aqui para divulgar meu conhecimento e tentar ajudar vocês a refletir. Então, quanto maior o número de pessoas, melhor. Eu adoro quando vocês me postam nos stories. Essa live vai ficar 24 horas no meu stories, então se algum amigo precisar assistir, você pode mandar. Adoro quando vocês comentem os posts, quando vocês participam das perguntas. Quase todos os dias eu coloco perguntas e respondo todo mundo. Sempre é um prazer ter vocês aqui, né? Então eu realmente fico muito agradecida pelo carinho de vocês. Quem tiver interesse em atendimento online, pode me mandar um direct. Atendimento presencial, minha agenda tá lotada, esse ano eu não tenho mais vaga, tá bom? E a vaga do atendimento online também são as últimas desse ano, por enquanto. E assistam o vídeo dos destaques, assiste o vídeo do IGVT, entra no meu canal no YouTube, é o mesmo nome do Instagram, Andressa Versosa. Assiste meus vídeos no YouTube, que vai ajudar. E para quem é ansioso, eu tenho um curso aqui no perfil. Esse curso, quando eu faço live, ele fica com desconto pela metade do preço. É um curso para você lidar melhor com as preocupações, com a ansiedade. Quando você sabe lidar melhor com as preocupações, com a ansiedade, com medo, o seu relacionamento vai melhorar. Então, quem quiser fazer o curso, me chama no direct que eu dou um cupom para você comprar pela metade do preço.
A metade do preço do curso é muito pouco, eu acho que é 30 e poucos reais, mas é um curso que vai te ajudar, é totalmente online, você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, quem se interessou pelo curso, me manda um direct que eu vou dar o cupom, você vai ganhar metade do preço e você vai saber lidar melhor com a insegurança, com as preocupações, com o medo, com a ansiedade. O nome do curso é Controle a Ansiedade. Ele tem técnicas da terapia cognitivo-comportamental que você pode usar aí no seu dia a dia, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa semana, um abraço muito carinhoso para todos vocês, tá? Beijo, tchau, e qualquer dúvida me manda o direct que eu respondo todo mundo, tá? Tchau!